Fabrício, eu vi a sua foto agora com a sua filhinha em preto e branco, achei muito legal. Boa tarde a você. Bem-vindo. Francisca, boa tarde. Muita luz para você também, Fabrício. Muito obrigado. Tenhamos uma ótima live com o nosso irmão Fabiano e que possamos mais uma vez estarmos aqui aprendendo. Senti, eu acho que sua falta na reunião da quarta-feira. Esperando o Fabiano entrar. Francisca, boa tarde, Francisca. Paz para todos nós. Eu estou esperando o Fabiano já entrar em contato com ele. Ver se ele entra. Mandeca, boa tarde. João, tudo bem com vocês? Que possamos, mais uma vez, ter uma ótima live com o nosso irmão Fabiano Augusto, que eu estou esperando ele entrar, para que eu possa chamá-lo para Mandeca. Tudo bem por aí? João, boa tarde. Tudo bem. Samara Hessen. Estou esperando o Fabiano. José Amin, boa tarde, prazer, uma honra muito grande estar conosco. Estou esperando o Fabiano entrar, eu não sei se houve algum problema, eu tive contato com ele agora. Exatos 10 minutos. E aí, Sassá? Eu acho que eu vou ter que ligar para ele, né? Deixa eu no WhatsApp aqui. Ver se eu consigo ir no Zap aqui, ver se ele entra. Já entrei em contato com ele pelo Zap. Tá ouvindo, Samar? Tá me ouvindo, Fabiano? Pô, tava te esperando aqui. Ao vivo você já entra, aí eu te convido, entendeu? Mas tudo bem. 5 Ah, minutos. é a ignorância da minha parte. Mas somente você entra. O Zé Amin está aí conosco, está dando um ok para nós. O grande Zé Amin. Nós temos agora 55 minutos, né, para não perder a live. Então você vai controlar aqui, você vai fazer a pré-encerramento. Então quem vai controlar? Tá? Tenta terminar em torno de 5 para as 6 ou 10 para as 6, aí você que sabe, tá bom? Para não ultrapassar uma hora. Perdemos não. Houve esse descontacto entre nós. Vamos fazer a nossa prece, então, de início, para parar o ambiente. Nós estamos com grandes amigos, também minhas filhas também aqui, grandes companheiros do Pai, o Zé Amin também está conosco. Senhor Jesus, mais uma vez, queremos agradecer a oportunidade dessa live, do qual teremos a oportunidade
de assimilarmos mais informações a fim de acrescentar as que nós já possuímos, para fortalecer todo o empenho que temos no esforço para fazermos cada vez mais, nesse esforço, bem a nós e aqueles que de nós esperam bem. Em teu nome, nós damos por iniciada, então, a nossa live, dizendo graças a Deus. São 18h07, Fabiano, a palavra é com você. Meus cumprimentos a todos, espero que vocês estejam me ouvindo com qualidade. O tema dessa nossa agradável noite é um tema evangélico e que, por mais que pareça simples, ainda suscita dúvida no processo de compreensão do conceito do que verdadeiramente é a humildade. Eu ainda percebo, até por parte de alguns articulistas, a não apropriação adequada do que vem a ser de fato essa nobre virtude. Então, para tanto, a gente vai se ancorar em vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra lapidada da doutrina espírita, permeando também conceitos que Emmanuel e que Joana de Ângeles nos oferecem para dar mais robustez na compreensão do que verdadeiramente é e que vem a ser a humildade. Agora, nós não temos como falar de humildade sem, obviamente, dentro dessa leitura conceitual, entender o contraponto. Mas o que o capítulo 17 diz em torno da virtude? Diz que o homem virtuoso é aquele, obviamente, que apresenta um conjunto de qualidades. Ele é bom, ele é caridoso, ele é laborioso, ele é modesto e cria uma dinâmica contraditória, dizendo exatamente que o vício, diante desse cenário de virtuosidade, se dá em função do orgulho. Então a gente já tem, logo no start dessa introdução, a certeza de que o contraponto da humildade é o orgulho. E que pelo orgulho a humanidade vem se perdendo. E que pela humildade um dia a humanidade vai se redimir. Então, todo vício é resultante desse desprezo da lei. Isso está bem claro na codificação. E essas virtudes conquistadas, à medida que obedecemos à voz da consciência, e aí lembrando, né, o que a questão 621 nos traz, de O Livro dos Espíritos, que nós temos a compreensão, conhecemos, temos a sensibilidade do que é certo e errado, porque essa legislação está impregnada no nosso consciente. E na medida, então, que a gente entende esse cenário, num ato de inteligência, começamos a trilhar o caminho da humildade. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente percebe que todos os textos da codificação se associam. E é importante a gente não fazer apenas leituras pontuais. É importante sempre interfacear, fazendo esses links com os vários textos, autores, mas nunca deixando de ter como base a codificação. Então está dito de maneira muito clara que a caridade e a humildade é a única senda para o processo de salvação. E que o orgulho, o egoísmo, é o da perdição. Então a gente tem, no contraponto da caridade, o egoísmo, e no contraponto da humildade, o orgulho. Porque a caridade vem a ser o amor em ação, e o egoísmo é a ação em benefício de si próprio. A gente vai entendendo esse conceito, e a humildade passa a ser um ato de sublimação, de compreensão, de intelectualização, que tem como contraponto o orgulho, que é exatamente essa sensação de que nós somos algo melhor do que verdadeiramente nós somos. Então, o capítulo 15 constrói de maneira muito clara essa máxima que é muito forte dentro do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação, resgatando o ensinamento do Cristo no Novo Testamento, quando está dito lá que amarás a Deus de toda a sua alma, com toda a sua força, e ao próximo como a ti mesmo. E isso, disse Jesus, resume todas as leis e os profetas. Olha que beleza. Mas nós não podemos amar a Deus porque isso é uma condição estabelecida pelo seu processo legal sem amar o próximo. E nós não podemos amar o próximo se nós não amamos a Deus. Na medida que estamos amando o nosso próximo, nós nos submetemos às regras divinas. Então nós nos submetemos a Deus. E esse processo de submissão, de compreensão, de humildade, de aceitação das leis universais, nos impõe, obviamente, a condição de aceitação e de amor a Deus. Olha que construção absolutamente simples e fantástica que Kardec nos faz. Por isso é que uma coisa está vinculada à outra. Então, fora da caridade não há salvação,
é exatamente o amor em ação, mas que é startado pelo processo de compreensão plena, que é a humildade. O capítulo 7, e aí a gente vai estar navegando entre vários capítulos, diz de maneira clara que a humildade é a virtude esquecida. Sem ela, nós não podemos ser caridosos, pois esse sentimento de humildade nos nivela perante aos nossos, perante aos homens, perante aqueles que estão conosco na caminhada. E ao mesmo tempo que nos nivela, nos coloca abaixo da divindade, porque nós aceitamos, nós nos submetemos, nós somos humildes aos seus desígnios. Mas o capítulo 7 escora-se no introito do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, mais adequado, quando ele diz lá, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Está lá em Mateus 5. Jesus, obviamente, não se refere, Kardec dá essa explicação de maneira muito clara, àqueles que são limitados no processo intelectual, muito pelo contrário. Ele se refere aos humildes. E diz o capítulo que esse orgulho humano, né, estabelece a sensibilidade de que nós somos algo melhor do que os outros e de que nós somos os donos da verdade, de que nós somos mais do que verdadeiramente somos. Então Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho, o vício, que nos afasta de Deus. Então, na medida que a gente entende a humildade, a gente entende o orgulho. Como entender o orgulho? Está muito mais fácil dentro da nossa compreensão, do nosso processo idiosincrásico, a gente entende que verdadeiramente, partindo do orgulho, entendemos o que vem a ser humildade. Né? Então, analisar a humildade do ponto de vista das relações doutrinárias, a gente tem que se descolar do conceito que o dicionário nos traz, ou seja, uma leitura da humildade sobre o enfoque material, que é muito comum a gente ver a definição de humildade associada à pobreza ou associada à ausência de recursos materiais. E, de fato, não é esse o conceito que a doutrina nos impõe, nos oferece com profundidade, com clareza. Porque sabemos, e todos nós já vivenciamos várias experiências na nossa atual encarnação, de que muitas vezes pessoas ricas, com recursos materiais, apresentam essa nobre virtude. E pobres, né, pessoas humildes do ponto de vista da leitura na concepção mundana, mas que se apresentam extremamente arrogantes, distantes dessa posição de compreensão dos desígnios superiores. Então, é importante que se diga que, em absoluto, o conceito de humildade trazido pela doutrina, dentro desse arcabouço filosófico extraordinário que o Espiritismo nos oferece, está associado a qualquer leitura do ponto de vista econômico. Né? Não está minimamente associado à condição reencarnatória do ponto de vista econômico. A humildade, então, sobre esse prisma mais amplo, é esse processo de compreensão do universo, das leis universais, é um processo de espiritualização, é um ato de submissão e de aceitação, de subordinação às regras divinas. Né? Então, Emmanuel, que no meu modo de ver é um dos grandes, se não o maior articulista da nossa doutrina, diz de maneira bastante clara que a humildade é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso e de toda a elevação moral e intelectual. Olha que interessante. Como é que nós temos condição para contradizer ou desconstruir essa figura que apresenta com tanta clareza esses conceitos, como é o caso do nobre espírito citado Emmanuel? Então, a humildade é a fonte de todas as virtudes, porque é um processo de compreensão, é um processo de libertação da nossa consciência, de amplitude da capacidade de entender o que é certo e errado. Na medida que nós avançamos intelectualmente, o próprio Livro dos Espíritos assim nos impõe a compreensão racional, nós passamos a entender o que é certo e o que é errado. Na medida que entendemos o que é certo e errado, pelo processo de intelectualização, pelo processo de introjeção, pelo processo de submissão dessas leis e dessas regras, nós passamos a praticar o bem. É a moral. O que é a moral? É a regra do bom proceder. É a prática, é o amor em ação. Por isso é que fora da caridade não há salvação. Os espíritos não teriam errado se dissessem, fora da humildade não há salvação. Está correto.
Mas o que nós precisamos hoje é exatamente a prática. Então, a humildade nos dá essa compreensão, essa leitura, essa visão dilatada. Mas o exercício se faz pela caridade. No capítulo 17, Sede Perfeitos, ali a gente tem uma construção, um verdadeiro receituário do que vem a ser o homem de bem, ou seja, o homem virtuoso. E o que é interessante? Quando a gente pega os pontos desse extraordinário capítulo, a gente vai ver que Kardec e os espíritos superiores, que orquestraram a codificação, estão reforçando o conceito de humildade. Então, o homem de bem é aquele que interroga a sua consciência sobre os seus atos, o que ele praticou de bom ou de mal, e faz todo o seu esforço para que ele reverta o seu comportamento no caminho do bem. Olha se não é humildade. Ele está interrogando a consciência, ele está submetendo o seu processo de compreensão às leis divinas. O homem de bem estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Veja se não é um processo de humildade, se não é um processo de embate com as nossas más inclinações, se não é um processo de compreensão do que é certo e do que é errado. O homem de bem deposita fé em Deus, submissão a Deus, porque quando temos fé nós estamos nos submetendo, estamos entendendo que a divindade é algo extraordinário que está muito, mas muito acima das nossas compreensões. Por isso aqui, diz os Espíritos, coloca os bens materiais acima dos bens temporais. É também um jogo intelectual, é uma compreensão de que esse momento é um momento passageiro e não é, obviamente, o mais importante no escopo do nosso processo evolutivo. O homem de bem, né, entende que todas as dores, todas as decepções, provas ou expiações são importantes para o seu processo de crescimento e as aceita sem reclamar, e as aceita sem murmurar. O que é isso? Humildade. É um ato de inteligência, é um ato de compreensão. Eu estou aceitando. Embora até não tenha compreensão plena, mas me submeto às leis de Deus. Então eu me torno humilde. E nesse processo eu engrandeço a minha capacidade intelectual. O homem de bem, aí ele fecha, mostrando o link entre essa virtude mãe e o seu resultante no processo prático, pragmático, que é a caridade. Um homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor. Olha. Então, ele entende, mas ele precisa cumprir. Então, o ato de entender é um start, mas precisamos da caridade. Porque o que é a caridade? É aquele que cumpre a lei de justiça, de amor. Né? E ele complementa de caridade. Então, o homem de bem ele faz o bem sem esperar pagamento. Por quê? Porque é um dispositivo da sua personalidade em fazer, né, o melhor para o seu próximo. Ele não está esperando recompensa, é uma disposição automatizada. Então, o orgulho é, sem dúvida nenhuma, como nos dizem os espíritos, o maior de todos os defeitos e o mais difícil de ser combatido. Agora, Fabiano, você está falando que então a matriz de todos os defeitos e vícios é o orgulho? Sim, mas tem várias nuances, não é? Tem variantes nesse processo. A vaidade é um traço do orgulho. O ciúme é um traço do orgulho. Nós temos, às vezes, orgulho em determinado quesito. Outros têm do ponto de vista intelectual, outros nem tanto, têm mais do ponto de vista da sua autoridade, né, constituída pelos títulos humanos. Mas tudo está linkado no que nós chamamos de orgulho. Também fora do conceito mundano, fora do conceito que o dicionário nos traz. O filho passa num concurso, passa no vestibular, e o pai diz, olha, eu estou orgulhoso do meu filho. Não é desse orgulho em absoluto que a doutrina se refere. Né? Então, ele é o último a ser eliminado. Por quê? Porque na medida que destruímos esse orgulho, nós construímos a humildade. Um está diametralmente oposto ao outro. Não é mesmo? Por isso é que entender o orgulho, nós passamos a entender a humildade. Entendendo a humildade, estamos compreendendo o orgulho, que faz parte da nossa personalidade, enquanto espíritos iniciantes no processo de evolução. Então, o orgulho é esse fator, né, que nos impede de nos tornarmos flexíveis diante das dificuldades. Nos tornamos rígidos mentalmente. Né? E é muito difícil mudar, e esse processo, sem dúvida nenhuma, atravanca o nosso progresso. Né? Então, a gente precisa entender o orgulho desconectado dessa visão
material, mas conectado com a visão materialista. O orgulho é a revolta contra Deus. Quando não aceitamos Deus, quando não nos submetemos a Deus, mesmo de maneira inconsciente e direta, nós nos revoltamos contra Deus. É mesmo? E aí Emmanuel tem uma frase, né, construída no Fonte Viva, que nos ajuda a entender de maneira lapidar e sintética, mas ao mesmo tempo expressiva no ponto de vista da sua amplitude conceitual, quando ele diz que, né, é no Pensamento e Vida, não é no Fonte e Viva não, Pensamento e Vida. Ele diz que o orgulho reflete a pequenez do indivíduo diante do universo. Olha só que imagem bonita. Nos tornando egoístas e vaidosos, elementos responsáveis pela discórdia e pela delinquência social. Então, o orgulho gera o egoísmo. É claro, quando eu estou voltado para dentro dos meus interesses, quando eu sou melhor, quando eu sou mais importante, o meu ego constrói, obviamente, o atendimento das minhas necessidades e, obviamente, as necessidades vão estar vinculadas aos prazeres, né, materiais, aos prazeres da carne, ao atendimento das minhas limitações, dos meus impulsos mais primevos, dos meus impulsos mais primitivos. Então vocês vejam que Emmanuel diz que a humildade é a fonte de todas as virtudes e que o orgulho é responsável por toda a delinquência social, né? Exatamente o contraponto. E esse orgulho gera o egoísmo. Quando Emmanuel coloca que o egoísmo é a chaga da humanidade, ele está absolutamente correto. Por quê? Porque o egoísmo é o orgulho em ação, como a caridade é a humildade em ação. É isso que muitas vezes a dinâmica de conversação dentro das casas espíritas não fica clara. E eu achei oportuno, embora seja um tema relativamente simples, estar repisando esses conceitos, porque se vale para mim, vale para todos nós, né? Repisar, reler, reconstruir, entender de maneira mais profunda esse manancial extraordinário que está de maneira tão referta, disposta, né, na doutrina espírita. Mas de maneira pragmática, a gente precisa adquirir humildade. E para adquirir humildade, temos que combater o orgulho. Para combater o orgulho, a gente precisa entender que precisamos nos situar abaixo de Deus. Então, eu estou abaixo de Deus, e aí a gente amplia esse conceito. Abaixo de todos esses grandes espíritos, que são os grandes arquitetos divinos, os nossos co-criadores, como essa figura ainda incompreensível por nós, que é Jesus Cristo. Então, entendendo que estou abaixo, já dou um primeiro passo para a construção da leitura, né, mais plena do que vem a ser a humildade. Segundo ponto, nós precisamos entender que nós estamos no mesmo nível dos nossos irmãos, em oportunidades, em possibilidades e em potencial. Muitas vezes até estamos numa caminhada um pouco à frente ou numa caminhada mais retardada, mas nivelados quanto à justiça divina. Isso é que é importante compreender, né? E quando nos igualamos, nós nos sensibilizamos, nós passamos a sentir as necessidades, as mazelas, as dificuldades e também as alegrias daqueles que estão ao nosso lado. Então esse é um processo de renteamento. Nós não nos colocamos acima, muito menos devemos nos colocar abaixo, porque aí seria também uma desconstrução de um ideário positivo. Porque o humilde não é passivo, o humilde não é subalterno, o humilde é inteligente, ele é prestativo, ele é ativo, ele é pleno, ele compreende. E muitas vezes ele pode até silenciar, mas pelo ato de inteligência. Terceiro ponto, primeiro colocarmos Deus acima, nos igualarmos perante aos nossos, seria o segundo ponto. E o terceiro, admitir que somos orgulhosos. Olha a recomendação de Santo Agostinho, olha a recomendação de Sócrates, olha a recomendação de toda a bibliografia espírita. Fazer esse processo de autoleitura entendendo que nós somos orgulhosos. Todos nós somos, em maior ou menor monta, orgulhosos, com variantes em um determinado vício, com variantes em uma determinada desvirtude. Não é mesmo? Esse é um ponto crucial. Quarto ponto, que aqui nós colocamos nessa leitura mais pragmática. Nós precisamos ser mais duros nesse processo de autoleitura. Por que a gente avalia os outros de maneira tão dura e nos avaliamos de maneira tão amena? Isso não é inteligente. Então a doutrina nos mostra, e Joana de Ângeles é pródiga ao tecer essas afirmações e construir de maneira racional o porquê dessa disposição. Temos que fazer um processo de autoavaliação mais duro, mais rigoroso, mais enérgico.
E aí, inclusive, a gente exercita o perdão e a misericórdia. O quinto ponto passa por reconhecer as virtudes alheias, né? Na medida em que nós reconhecemos as qualidades alheias, nós nos tornamos sensíveis a esse ideário, nos conectamos com o nosso próximo, né? E o sexto ponto, aí traz a recomendação de Jesus, né, quando ele conversa com os sacerdotes no templo, dizendo, olha, vocês não devem jamais, na arrogância dos sacerdotes judeus, naquela ortodoxia vivenciada e no processo obliterado de compreensão das verdades universais, Jesus diz, olha, vocês precisam agradecer os benefícios que o teu inimigo te presta, que o teu adversário te presta, não é mesmo? Então, nós precisamos, né, reconhecer que o nosso adversário, primeiro é um adversário temporário. Hoje o nosso adversário será o nosso companheiro de caminhada, de abraço, de realizações no futuro. Não tenhamos dúvida disso. É uma questão de tempo, né? Então precisamos reconhecer que os ataques, né, que as maledicências, que os contrapontos aos nossos interesses também nos impulsionam para o exercício, né, dessa nobre e mãe das virtudes que é a humildade. Na questão 913 de O Livro dos Espíritos, temos lá o orgulho, né, como aquilo que é o nosso reflexo, é como nos vemos. Tem um elemento psíquico, mental, intelectual, né, que é o contraponto da humildade. E o egoísmo é um elemento prático. Então, na questão 913 está dito lá, dentre os vícios, qual a gente pode considerar o mais radical? E a resposta, a gente já tem dito, os espíritos, que é o egoísmo, porque tem a derivação de todo o mal. Por que está falando do egoísmo, né? Como os espíritos falam da caridade? Porque é o elemento pragmático. Então ele diz, olha, estudai todos os vícios e vereis que no fundo todos são frutos do egoísmo. O egoísmo que surge no orgulho, né? É a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, e aí eles continuam, e se aproximando da perfeição moral, da compreensão intelectual mais plena, deve expurgar o egoísmo, visto que ele é incompatível com a lei de justiça, de amor e de caridade. Por quê? Porque o egoísmo é o interesse voltado para o nosso ego, para o nosso umbigo, para essa teia egocêntrica que nos envolve. E o contraponto é exatamente a caridade. Então, a espiritualidade coloca de maneira muito clara, né, o que vem a ser o conceito pragmático do que vem a ser esse processo de intelectualização. Isso é muito interessante porque nos ajuda a entender esses dispositivos que a espiritualidade nos oferece. Porque na medida que a gente compreende, na medida que a gente entende, na medida que a gente aceita, a gente tem um ferramental e uma condição maior para poder lutar contra. Mas aí ele continua na 917. Então qual o meio de destruir esse egoísmo? O egoísmo é muito difícil, é fruto da influência material. Tudo que é de origem humana, de certa forma, nos impulsiona para o egoísmo. As próprias leis, a organização social, o processo educacional, a leitura cultural de muitas nações, inclusive. Então o egoísmo ele só vai se enfraquecer à proporção que a vida moral for predominante. E o que é essa vida moral? É a caridade em ação. É o amor, é o exercício do bem proceder, né? Então, na medida que a gente for tornando predominante nas nossas ações essa moral, a vida material se esmaece. E olha que interessante, diz assim, quando, bem compreendido, o Espiritismo transformará os hábitos e as relações sociais. Eu acho que muitas vezes os espíritas não entendem isso. Não entendem o gigantismo do que vai ser o Espiritismo nas próximas décadas, principalmente nos próximos séculos, né? Muitas vezes a gente não faz a leitura plena desse manancial, desse ferramental extraordinário que foi nos oferecido pela bondade de Jesus. E aí ele diz, olha, o egoísmo se assenta na importância que nós damos à nossa personalidade, ao nosso personalismo, ao eu. E diz de novo, o Espiritismo, repito, mostra as coisas de maneira tão clara que esse sentimento de personalidade desaparece diante da imensidão que nos envolve.
Isso é de uma beleza, Fenelon é quem escreve essa página. É de uma beleza que nós não vemos nas filosofias comuns, né? Nós não vemos. Emmanuel, no livro Fonte Viva, lá no capítulo 30, ele diz o seguinte, que se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, obviamente, né? Depois da desencarnação, nunca se afastaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Né? Então, se nós espíritas acreditamos na doutrina, acreditamos em Kardec, acreditamos em Emmanuel, então nós precisamos levar a sério esse compromisso de automudança, de autotransformação, porque nós ainda vivenciamos no campo prático do orgulho o chamado egoísmo. Joana de Ângeles, com essa parceria extraordinária que tem com o Divaldo Franco, no livro Dias Gloriosos, nos traz também um receituário muito interessante que nos dá elemento pragmático para combater, né, o orgulho e, portanto, o egoísmo. Ela defende a tese, obviamente, dentro do arcabouço que a codificação nos oferece, que o despojamento é o grande adversário da soberba. Olha só que interessante, porque a soberba é filha do orgulho, é filha do egoísmo. Então, quando o indivíduo adquire a capacidade de se libertar dessas amarras que nos aprisionam a essas paixões primitivas, né? Essas paixões primevas, ele consegue esse autoenfrentamento, ele consegue exercer esse autoenfrentamento. Ele descobre, então, nesse processo de autoenfrentamento, os comportamentos doentios que são fruto do ego, né? Que é esse componente da nossa macropersonalidade. A gente passa, então, a vasculhar esses sentimentos profundos, entendendo, obviamente, que se faz importante esse processo de busca, e a gente vai perceber que esses comportamentos enfermiços são sempre tramados e arquitetados, construídos pelo nosso personalismo. Esse personalismo, diz Joana de Ângeles, corroborando tudo aquilo que estamos aqui a colocar, porque o que estamos a colocar é menos importante do que está na doutrina, apenas replicamos o que está de maneira clara nos livros espíritas, normalmente na quantificação, diz que esse personalismo é vinculado ao orgulho, né? Esse personalismo é fruto do orgulho. Olha o egoísmo surgindo do orgulho. E que o orgulho, então, é a matriz de todas essas atitudes criminosas, né? Então, o orgulho e o egoísmo, ele se centraliza nesse processo de hediondez, né? Se assim a gente pode dizer, que conduz o indivíduo a essa arrogância, a essa falsa superioridade. Porque é uma falsa superioridade. Porque, de fato, ninguém é melhor do que ninguém. O senso comum já nos diz isso, né? Por que a gente tem dificuldade de entender? Por que a gente tem dificuldade de introjetar, né? E isso vale muito mais para mim do que para qualquer um que esteja aí do outro lado. Porque o palestrante, o orador, né, o articulista espírita, e o Jorge sabe muito bem disso, fala o que ele precisa ouvir, não é mesmo? Então, a humildade é uma conquista insuperável, né, que vai sendo construída aos poucos. E vai dando exatamente essa medida real do que nós somos diante do cosmos, diante do universo, diante da grandeza universal. A gente entende a importância, a gente entende que a importância dos títulos, das homenagens, da beleza do poder são irrelevantes, né? É claro que tem um espaço de realização dentro das teias materiais, mas do ponto de vista do crescimento humano são irrelevantes. E ela coloca de maneira clara isso, né? Para que os títulos de nobreza? Para que as homenagens? Não é mesmo? Então o indivíduo deve se despojar de tudo que é supérfluo. Parece simples, né? Mas é difícil, né? A gente acumula coisas inúteis, os nossos guarda-roupas estão abarrotados, calçados que não usamos, joias que são absolutamente dispensáveis, né? Outros acumulam casas, carros, motocicletas, o aprisionamento dos eletroeletrônicos, as aplicações financeiras, e ela critica isso, né? Que vislumbram apenas o processo de especulação. Joana diz o seguinte, e é verdade, não é só Joana que diz não, muitos macroeconomistas dizem a mesma coisa. O que tem de dinheiro no mundo
aplicado no processo especulativo, se fosse direcionado para o processo produtivo, a sociedade estava num outro paradigma, não é mesmo? São contas bancárias abarrotadas, mortas de investimento, que não são aplicadas na beneficência, no humanitarismo, não geram emprego, não é mesmo? Não geram cultura, não geram educação. Esse processo desconstrói a qualidade coletiva dos que estão vinculados à matéria. Porque não falta recurso, muito menos financeiro, material, alimentar, humano, não falta. O que falta é exatamente a humildade no processo de aplicação desses recursos. Esses recursos são aplicados de maneira orgulhosa, portanto, de maneira egoísta. Porque eu sou mais importante do que o resto, não é mesmo? Então, o essencial, ela tem uma frase que é belíssima. Joana de Ângeles constrói umas frases que são fantásticas, né? Ela diz que o essencial é mais importante do que o supérfluo. Olha que imagem simples, né? Que imagem simples, mas que imagem rica. O essencial é mais importante que o supérfluo. Por que a gente fica muitas vezes se prendendo ao supérfluo? Não é mesmo? Por que o sujeito tem 10, 12, 30, 40 casas e essas casas muitas vezes estão vazias e esse patrimônio não gera riqueza, não produz? E a gente fica se perguntando se não é esse processo, né, meramente acumulativo, né, de avareza, de egoísmo, fruto do orgulho. Então, se a gente aplicar essa técnica do despojamento, como nos diz Joana de Ângeles, a gente vai adquirindo uma liberdade de consciência. E, consequentemente, ou em consequência dessa liberdade, a gente vai adquirindo felicidade. Que, já disse Jesus, já disse o Novo Testamento, já disse Kardec, não está associada às aquisições materiais. Não é mesmo? Então a gente tem que repartir o que de excesso nós temos, inclusive no que se refere a tempo, no que se refere a bagagem intelectual. Nós não podemos ser orgulhosos também em relação ao nosso tempo, ao nosso conhecimento. Isso tudo faz parte de uma leitura ampla, né? É como a caridade. A caridade não pode ser vista apenas como uma doação material. Capítulo 13, os espíritos são pródigos em ampliar esse leque de compreensão, dizendo verdadeiramente que a caridade se faz através de palavras, ações e pensamentos. 3 pontos. Olha, o leque conceitual da caridade, né? Palavras, pensamentos e ações. É algo extraordinário. Então, à medida que a gente, né, vai entendendo que esses excessos não nos fazem falta, dando importância ao principal e deixando o supérfluo de lado, a gente vai valorizar o tempo. Porque a gente simplifica a nossa existência, né, mediante uma diminuição de objetos inúteis que ocupam o nosso tempo. Não é mesmo? Quando é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Por quê? Ele está ocupado com tanta coisa que ele não tem tempo para se dedicar à cultura, à religião, ao trabalho de amor ao próximo, à assistência. Ele tem que administrar as contas bancárias, não é mesmo? O helicóptero, as casas na beira da praia, os milhares de funcionários, ele vai ter tempo para a religião? A religião é coisa para fracassados, não é mesmo? Não é assim que eles dizem? Isso é um fato. Então, à medida que a gente for liberando, né, esse processo acumulativo do ter, né, do possuir coisas, a gente vai perdendo o medo. E isso vale também em relação ao medo da morte, né? A gente tem que perder esse medo da morte, né? E aí o que ela diz? Olha que coisa simples. À medida que a gente vai abrindo espaço, né, se despojando dessas coisas, vão surgindo espaços emocionais a fim de que sejam colocadas outras aspirações. Olha que interessante. Aspirações nobres, e ela lembra o texto bíblico, que os ladrões não roubam, que as traças não roem, né? São as áreas psíquicas que estão sendo preenchidas com utilidades, com coisas importantes, com preocupação com a família, preocupação com o próximo, preocupação com a arte, com a cultura, com a religião, com a filosofia, né? Porque a gente vai deixando, né, a nossa capacidade psíquica mais leve para receber, né, esses impulsos superiores que estão aí à nossa disposição. Então a gente vai cedendo lugar para as reflexões nobres e para uma paz duradoura. Então a gente se despoja das coisas, na medida que a gente vai se despojando, vai se desapegando das coisas, constrói Joana de Ângeles esse ideário
a gente vai se despojando dos vícios que nos escravizam de maneira secular. Nós vamos nos dissociando dessas injunções que o orgulho e o egoísmo nos impõem. Porque faz parte da nossa personalidade. Faz parte da nossa idiosincrasia. Faz parte do nosso momento ainda inferior. Mas nós já temos a compreensão disso. Se nós já temos a capacidade intelectual, a compreensão, por que não trabalhar? Não é mesmo? Por que deixar para um segundo momento? Eu ainda tenho mais uns 10 minutos, não é isso, Jorge? Eu lembro aqui de um trecho da biografia do Chico, logo quando ele começou a se relacionar com Emmanuel, quando Emmanuel diz, olha, eu vou te dar 2 recomendações. Primeiro, disciplina, disciplina, disciplina. Essa todo mundo conhece, né? E a segunda orientação que o nobre espírito deu é que nesses anos longos, né, nessas décadas de trabalho que ali estavam sendo iniciadas, Emmanuel disse para ele, olha, você deve procurar com muito afinco as lições, os ensinamentos de Jesus e as lições de Kardec. Ele criou um patamar, né? Deu um arcabouço conceitual mais denso para ensinamentos. Então ele diz, olha, os ensinamentos de Jesus e as lições de Kardec. E mais, se um dia eu te aconselhar algo que estiver em desacordo com as palavras de Jesus ou de Kardec, o que você deve fazer? Você deve me deixar de lado e esquecer. O que é isso? É um ato extremo de inteligência e de humildade de Emmanuel. Mesmo estando desencarnado, mesmo estando sob um processo superior de influência, mesmo sendo um nobre, né, mentor, um missionário na divulgação das verdades, sabe das suas limitações, porque faz esse processo de autoleitura, e diz, olha, se porventura eu vacilar no meio do caminho, você me esqueça, né? E fique com Jesus e com Kardec. Isso é um exemplo claro de que humildade é coisa de espírito superior. Humildade é coisa de espírito inteligente, porque o espírito superior é inteligente, não é mesmo? Então, humildade não está associada à leitura do mundo. Humildade não é a ausência de recursos materiais. Jesus diz, né? Todo aquele que se exalta, isso está lá em Lucas, todo aquele que se exalta será humilhado. E todo aquele que se humilha será exaltado. Né? Olha que construção interessante. Aprendei de mim que sou manso, mas humilde de coração. É claro que aí o conceito de humildade associado ao campo emocional era o que ele tinha para nos ensinar. Né? Está registrado em Mateus. Então, os espíritos que estão sobre a égide do Espírito de Verdade mostram de maneira muito clara que o Espiritismo é esse fanal, é essa verdade que brilha para todos os lados. Muitos ainda não perceberam essa luminosidade, mas com o advento, inclusive, das mídias digitais, a profusão de textos, de obras, né, de vídeos, de arte associada à temática espírita, alcançou um patamar absolutamente grandioso, e isso tende a crescer em maior monta, não é mesmo? Então, essa verdade que já brilha para nós há muitos anos, alguns de nós há décadas, começa a brilhar para todos os lados. E um dia, sem dúvida nenhuma, vai ser esse grande fanal para toda a humanidade. Então, a gente tem que compreender melhor o que significa ser humilde, né? Esse conceito, muitas vezes, quando conversamos, né, nos bastidores com os nossos amigos, às vezes me parece, posso estar fazendo uma leitura equivocada, mas às vezes me parece pouco compreendido, né? E a nossa intenção aqui, nessas palavras rasas, é exatamente de nos impulsionar do ponto de vista intelectual para a compreensão mais plena, mais profunda do que vem a ser essa tão prolatada, tão falada, tão defendida virtude que é a humildade. Que cada um, então, proceda pouco a pouco
essa demolição, e aí Lacordaire cria essa imagem, né, dos altares que todos nós erguemos ao orgulho. Olha como os espíritos são pródigos, né? Então, a desconstrução do orgulho é uma necessidade iminente, né? Porque todos nós construímos altares ao orgulho, a fim de que a gente venha a ser verdadeiramente, né, cristãos, verdadeiramente espíritas, né? E aí eu encerro aqui as minhas palavras, relembrando o que disse lá no início, resgatando, né, esse conceito que Emmanuel nos traz, mostrando que a humildade é a fonte de todas as virtudes. E Emmanuel não diz, é a fonte de algumas virtudes. Não, de todas as virtudes, né? Porque é a matriz do processo de intelectualização, de compreensão. Então, a gente pode dizer de maneira bem clara, ancorada na doutrina espírita, que um tronco do processo evolutivo é o intelectual. E que o outro tronco do processo evolutivo é o moral. Ninguém discute isso, não é mesmo? A grande compreensão do processo intelectual é exatamente a humildade. E o grande vocábulo que a espiritualidade nos oferece para o crescimento e a evolução moral é a caridade. Mesmo? Esses dois linkados, que é o ideal, nos torna sábios para a construção de um novo ideário, de um novo projeto de vida, de homens e mulheres de bens. Então, a humildade é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso e de toda a elevação moral e intelectual. Por que ele diz isso, moral e intelectual? Porque se ele constrói o processo de compreensão de submissão a Deus, cria nessa leitura e nessa compreensão intelectualizada o ferramental para que a gente possa discernir o que é certo e errado. E na medida que a gente consegue entender o que é certo e errado, nós vamos praticando o certo, que é exatamente a regra do bom proceder, que é o espectro da moralidade, que se faz como? No exercício da caridade. Então, os textos estão associados, né? Esses conceitos estão absolutamente associados. Por isso é que a gente não deve dizer, a virtude que Emmanuel fala é a caridade e o vício é o egoísmo. Sim, também, mas dentro de um outro prisma. Eu agradeço o convite, né? Me perdoem aí, fiquei aguardando o link do Jorge, como eu sou neófito nessa ferramenta, fiz com que os nossos irmãos aí esperassem alguns minutos. Fica já os meus pedidos, né, de perdão. E sempre que precisar, Jorge, estamos à disposição desse belo trabalho que o Pai vem fazendo, né, nessa possibilidade nova, diante desse processo pandêmico, né, de focar as nossas ações orientando para os meios midiáticos, né? E até em função disso, a gente disponibilizou a nossa revista também de maneira, né, a ser divulgada pelas facilidades, né, dos aplicativos e da mídia moderna, entendendo que a gente precisa se adaptar às regras, né, aos regramentos que se apresentam, independente dos nossos interesses, das nossas vontades. Não podemos ficar debaixo das nossas camas ou debaixo dos nossos tetos, no conforto, nos tornando improdutivos, né? Então, é também um convite a essa visão menos egoísta e mais caridosa. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos. A Samara está dizendo que foi maravilhoso. Samara, muito carinhosa, né? Samara é suspeita, né? Samara é suspeita. Ela é suspeita. Então, vamos agradecer a todos que estiveram presentes aqui. Você vai fazer a prece de encerramento, inclusive a benefício de todos aqueles que acompanharam-nos até agora. Ok. Jesus amado, benfeitores espirituais, amigos protetores, agradecemos nesse instante, genuflexos, a oportunidade abençoada de debater, de aprofundar
os belos conceitos que essa doutrina de amor e luz nos oferece. Que o Senhor Jesus possa nos tornar cada vez mais despertos para as boas práticas, a fim de que possamos verdadeiramente, compreendendo como a doutrina nos ensina, o nosso grande papel no seio das realidades terrenas. Agradecemos a oportunidade da vida, agradecemos as tristezas e as alegrias, as decepções, bem como as felicidades, porque entendemos que todas elas nos impulsionam para o grande processo de libertação da nossa consciência. E acima de tudo, Mestre, gratos somos pelo conhecimento espírita revelador que nos permite entender de maneira cada vez mais viva o que é certo e errado, e impondo as nossas caminhadas muito mais orientadas para o bem, para o belo, para a harmonia com o seu ideário. É assim, Jesus, que em teu nome, e agradecendo essa oportunidade, pedimos a permissão para darmos encerrados essa etapa de trabalho. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Agradeço a todos presentes também e vou encerrar pedindo permissão para o encerramento. Que Jesus nos abençoe.